Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma resenha aqui pro canal, e dessa vez nós vamos conversar sobre o livro A Disforme, da Stephanie Carrilho. Não se esqueça de já ir deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e vamos lá começar! Stephanie Carrilho é uma jovem autora brasileira e o livro A Disforme, o Legado da Ira é o primeiro livro físico dela. O livro não está disponível na Amazon, ele vai fazer a sua estreia aí na plataforma em setembro, mas ele está disponível na plataforma da Uicla, uma coisinha assim, e o link vai estar disponível aqui embaixo na descrição, como sempre tá. O livro A Disforme é uma distopia, né, misturada aí com a ficção. Nesse novo universo, nesse novo mundo, a gente tem uma nova divisão dos continentes que foram separados em reinos e alguns deles, como por exemplo a Europa e a Ásia, acabaram se juntando em um só e virou aí a nova Eurásia, que é o continente, inclusive, onde vai se passar a nossa história. A geografia do livro é uma coisa não muito complexa, a gente ainda tem as divisões dos nossos continentes que a gente está habituado, mas são novos nomes e etc. A Stephanie, ela faz um bom trabalho criando todo esse novo mundo. E esse novo mundo passou por uma guerra do extermínio. E eu não vou explicar muito bem sobre o que foi essa guerra do extermínio, porque é um grande plot twist da história, é uma das grandes revelações da história, então eu não posso fazer isso. A Guerra do Extermínio, que vocês precisam saber, é que basicamente dividiu o mundo em duas classes, os apolíneos e os disformes. Os apolíneos seriam aí superiores aos disformes no quesito dinheiro, eles são muito mais ricos e etc. E no quesito beleza, os disformes seriam os feios, é como se o mundo tivesse sido dividido entre bonitos e feios. E aí quem decide quem é bonito e quem é feio? Além de, obviamente, a questão da família importar. Se você nasce em uma família disforme, automaticamente você já seria um disforme. E se você nasce em uma família apolíneo, você é um apolíneo. Os apolíneos ainda podem ser divididos em duas classes. Apolíneo classe 1 é o que nasce muito bonito, né? Já entra aí perfeitamente. Então, apolíneo classe 1, a pessoa não precisa fazer nada para ficar bonita. E o apolíneo classe 2 seria aquele que nasceu em uma família apolínea, mas precisaria passar aí por algum procedimento estético, a famosa cirurgia plástica, para ficar realmente bonito. Esses aí seriam os apolíneos classe 2. E aí, quem decide essa classificação? Existe um chamado teste harmônico que você faz no momento em que você nasce. Você é um bebezinho e você passa pelo seu teste harmônico e vai fazendo esse teste harmônico ao longo da vida. E esse teste harmônico vai te dizer se você é um disforme, um apolíneo classe 2 e um apolíneo classe 1. Se o seu teste harmônico der entre 0 e 45, você é um disforme. Se ele der de 80 para cima, você é um apolíneo classe 1. E no intervalo entre os dois, no caso é de 46 até 79, você seria um apolíneo classe 2. Esse é o novo contexto da sociedade e aí rola aquele preconceito gigantesco entre apolíneos e disformes, né? Tanto os disformes odeiam os apolíneos, porque basicamente os disformes eles são treinados a vida inteira para trabalharem em busca do conforto dos apolíneos. Por exemplo, você pode ser uma costureira, você pode ser um entregador, você pode ser um mordomo e assim em diante. Os apolíneos odeiam aí os disformes justamente por conta de considerarem eles uma classe mais baixa. Agora que eu já expliquei um pouquinho de como funciona a sociedade, vamos para os personagens. A protagonista do livro seria a Adeline e ela é filha de disforme. Ela é uma disforme nascida, criada como um disforme e tem 2 irmãos mais novos do que ela, o que já é muito para poder se alimentar e etc. Então, às vezes eles passam um pouquinho de aperto, mas é aquela coisa, todo mundo se ama, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo junto. E ela mora na Vila da Aurora. A Vila da Aurora é uma espécie de campo onde só vive disforme. Não tem essa coisa de tipo, um apolíneo morar do lado de um disforme, isso não acontece porque existem campos habitacionais para os disformes e esses campos habitacionais, além de obviamente serem mais pobres, ficam afastados das cidades apolíneas.
A Adeline, a gente conhece dessa menina que ela é disforme, etc. E logo no início ela presencia um ataque, uma menina do instituto onde ela estudava, né? Porque os disformes, eles recebem aulas, mas aulas muito, muito básicas. Sem receber aula de história, disformes não aprendem história, eles não aprendem o que aconteceu antes da Guerra do Extermínio e etc. Isso é reservado somente para os apolíneos. E existe essa menina no instituto, que é a Mila. Todo mundo tem medo dela, ninguém gosta da Mila. E a Adeline acabou salvando a Mila uma vez, quando ela tinha acabado de chegar no instituto. E por isso a Mila não mexe com ela. Meio que age como uma amiga, não rola bem aquela amizade, porque a Adeline também tem medo dela. Mas a Mila não importuna a Adeline, e a Adeline fica calada, deixa a Mila quieta. Existe um concurso que é feito quando vai precisar trocar a família real, que é o chamado Decoring Elect per Rex. Enfim, a beleza escolhida pelo rei. E esse concurso é uma espécie de concurso de beleza, é um concurso de beleza, é o que escolhe a nova família real. E nesse ano da Adeline, que tem aí 15, 16 anos mais ou menos, aconteceria o novo concurso, seria escolhido o novo rei e rainha. Beleza, vamos seguir com o bonde. O instituto onde a Adeline está estudando acaba tendo que possuir uma aula conjunta com alguns apolíneos. E eles vão ter essa aula de preparação no meio de uma floresta, que é justamente a questão de teste de agilidade. Acontece que a Adeline, ela acaba presenciando um espancamento. A Mila, ela espanca um apolíneo até quase a morte. Isso porque ela tem muita raiva dos apolíneos, e não só ela, como vários outros disformes. E meio que, tipo, ela não tem controle sobre a própria raiva e acabou machucando mesmo o cara. O outro amigo da Adeline, que é inclusive o garoto porque ela tem um crushzinho, que é o Axel, eles acabam presenciando isso, o Axel também, e denunciam para a guarda de Apolo. A guarda de Apolo é formada por soldados disformes que agem contra os próprios disformes. Eles têm mais poder, você teria tipo apolíneos, a guarda de Apolo e os disformes. É aquela coisa de tipo você dá poder para um pessoal da classe mais baixa e eles acabam se voltando contra a própria classe. Esse espancamento acontece, a Mila foge, a guarda de Apolo passa a procurá-la e a Adeline volta pra casa lá atormentada, morrendo de medo, né, do que aconteceu e etc, com medo do que vai acontecer com a Mila, pensando por que a Mila fez isso. E quando chega em casa, o tio Dimitri, que é irmão da mãe da Adeline, está lá à espera dela. Isso porque o Dimitri, ele trabalha para uma família apolínea, tipo, muito boa. E o Dimitri fala que a Tereska, que é a filha do Charles, que é o apolíneo para quem o Dimitri trabalha, vai participar do concurso, né, do rei e etc. E a Adeline foi chamada para ser costureira para Tereska, já que ela ia precisar de novos vestidos. Ela costura muito, muito bem, e o Dimitri acabou falando isso para a família onde ele trabalha, né? Ele trabalha para essa família desde os 15 anos, e eles chamaram a Adeline meio que pra fazer um teste, tipo, se ela fizesse um vestido e a Tereska gostasse, ela seria contratada e passaria a trabalhar, ganhar muito bem lá pra família e etc. E poderia, inclusive, ajudar em casa. Ela vai pra capital com o tio Dimitri para trabalhar para essa família, que seria aí a família Klein. Só que a família Klein, ela meio que esconde um segredo das outras pessoas. Ela é aquela família apolínea diferente. Eles não mandam os empregados para campos habitacionais e etc. Eles têm uma ala escondida para alguns dos empregados, né, aqueles mais próximos, aqueles que trabalham há mais tempo. E a Adeline, inclusive, fica com um desses quartos. É uma família muito, muito boa, e a Tereska, que é para quem a Adeline vai trabalhar diretamente, vira simplesmente aí a melhor amiga da Adeline. Apesar da diferença de idade, a Tereska é mais velha, ela já tem aí seus 20 e poucos anos. Elas desenvolvem uma amizade muito legal, muito massa, e um carinho muito grande uma pela outra. Deixa de ser só aquela coisa tipo patroa e empregada, viram quase como irmãs. E a Tereska é um amor de pessoa. A família Klein inteira, os empregados da família Klein, etc., são realmente maravilhosos, é um núcleo muito legal. Ao longo do livro, várias e várias coisas vão acontecendo, e inclusive a família Klein faz uma coisa:
fazem a Adeline se passar por uma Apolínia e ela começa a ter aulas que eram reservadas somente a apolíneos, aulas que a Teresca teve, aulas de história, aulas de matemática avançada, geografia, aulas de teatro. É uma família realmente muito boa, muito bondosa, que faz o possível para ajudar a Adeline e a família dela. Acontece um plot twist gigantesco no final do livro, que eu não posso falar aqui, obviamente. E pra completar, assim, o negócio, ele tem final aberto, porque a autora vai fazer uma continuação. Eu não sabia desse detalhe, então quando eu vi que eu terminei o livro e terminou do jeito que terminou, eu fiquei, pronto. E agora? Vamos lá. Críticas ao livro. A escrita da autora, uma coisa que eu não gostei muito nesse quesito é o fato de que ela usa algumas palavras meio rebuscadas sem necessidade. Ela fala 16 primaveras em vez de 16 anos, decêndio em vez de meses, enfim. É uma coisa que às vezes mexe um pouco com a cabeça. Teve algumas palavras que eu nem sabia o que significava, eu precisei pesquisar, porque são coisas que a gente não usa mais, não é nem rebuscado, são palavras antigas. Isso, na minha opinião, me incomodou um pouco, atrapalhou um pouco a leitura, deixou um pouco lento demais. Eu acho que se fossem com palavras mais simples, a coisa teria fluído bem mais rápido. Outra coisa, eu não sabia que o livro teria uma continuação. Então, o que aconteceu no final, eu meio que esperava que ele tivesse acontecido no meio do livro. Eu gostei muito do início do livro, ele é bem rápido, acontece bastante coisa, você é sintonizado ali, quem é a Adeline, quem é a família dela, como é que as coisas funcionam nesse novo mundo e etc. E eu gostei muito do final. O final do livro termina de uma forma espetacular, que deixa você com o gostinho de quero mais. Para o segundo, você quer saber o que vai acontecer agora. Entretanto, o meio do livro deixa a desejar um pouquinho. Eu acho que, como a autora tinha toda essa coisa guardada para o final, a gente passa o meio do livro inteiro desejando aquele final, esperando aquele final. Então, pra mim, o meio do livro é um pouco lento. Não fluía muito bem a leitura ali no meio, mas é um livro que você vai querer continuar lendo até o final, porque você quer saber o que acontece, até onde vai. É como se você tivesse parado por um tempo, olhando pro nada, e viessem os últimos capítulos, estalassem os dedos na frente da sua cara pra você acordar e prestar atenção de verdade, porque é a partir do capítulo ali 23, mais ou menos, que a gente tem acesso a toda a história do que aconteceu antes da Guerra do Extermínio, que era uma coisa que eu tava na expectativa, assim, desde quando a menina falou o nome Guerra do Extermínio, explicou como é que funcionava a sociedade. Eu tava querendo saber a origem dessa nova sociedade. E isso só vai acontecer quase lá no finalzinho do livro, então pra mim isso aí pecou um pouco. Eu acho que essa parte de como funcionava a história e etc. poderia ter sido acrescentada no meio do livro. Então pra mim o livro, ele tem muitos pontos positivos, mas tem esses pontos negativos também. Não deixa de ser um livro bom. Eu acho que eu daria uma nota pra ele aí, talvez um 3.9 de 5, um 4 de 5, mais ou menos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, ativa as notificações pra não perder quando sair vídeo novo, compartilhe o vídeo pra que mais gente possa conhecer o canal. E vai estar disponível aqui embaixo o link do livro, como eu falei, e o meu link da Amazon. Comprando por esse link da Amazon, você ajuda muito o canal. Minhas redes sociais vão estar disponíveis aqui embaixo também, vocês podem me seguir por lá. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!